Hoje vamos falar um pouquinho sobre talvez o grande filósofo e cientista político da atualidade, o camaronês Attila Mbembe, um pensador que consegue, com suas análises acerca da geopolítica contemporânea, nos dar uma visão trágica, uma visão que eu gosto de imaginar como sendo uma visita, literalmente, a esses lugares onde acontecem todas essas tragédias existenciais, esses conflitos que permeiam a existência humana desde o início da nossa história. Tem um livro profundamente interessante de Attila Mbembe chamado Políticas da Inimizade, onde ele coloca muito bem, de forma muito interessante, como as relações humanas e as relações internacionais possuem um aspecto profundamente psicológico e possuem um aspecto muito brutal e cruel dessas relações, a partir de uma análise inicial que ele faz, de questões que ele levanta, justamente para abrir um pouco a nossa mente acerca dos porquês de tantas dificuldades em nos relacionarmos como pessoas, como cidadãos e como membros de uma comunidade global e internacional que tem se mostrado profundamente ou irremediavelmente impossível de traçar uma relação concreta, correta, baseada num humanismo real. Nesse livro, ele inicia todo o seu percurso refletindo sobre a questão de que poderá ainda o outro ser considerado meu semelhante, no que precisamente se assentam a minha humanidade e a dos outros. Se o peso do outro se tornou tão esmagador, não valeria mais a pena que minha vida não mais estivesse vinculada à sua presença, tampouco a sua à minha? Se em última instância a humanidade existe apenas na medida em que está no mundo, como fundar uma relação com os outros que esteja baseada no reconhecimento recíproco da vulnerabilidade e da finitude que nos são comuns? Ora, são questões muito interessantes e questões que envolvem uma reflexão de como eu me vejo em relação ao outro e como vejo o outro em relação a mim mesmo. Entender que o outro, assim como eu, possui uma característica brutal, inexorável, de uma vulnerabilidade gritante e de uma finitude impossível de ser contida. Será que essas duas características não poderiam nos levar a um desenho novo, a uma nova maneira de nos relacionarmos como seres humanos? Infelizmente, o que se vê é que vivemos hoje num mundo de brutalidade. E o espaço onde essa brutalidade praticamente se mostra como um grande espaço de execução de toda essa crueldade são as fronteiras. As fronteiras. Aquilo que poderia nos agregar, mas nos separa. Aquilo que nos faz imaginar diferente dos demais e transforma os demais em outros que não podem, de forma alguma, exceder os limites dessa fronteira que nos garantem uma identidade essa que deve ser defendida até a morte. Contudo, em muitas situações, essas fronteiras também devem ser conspurcadas, devem ser invadidas, principalmente porque o desejo de poder e de expansão falam mais alto do que qualquer outro tipo de desejo. A brutalidade das fronteiras passa a ser um dado fundamental do nosso tempo. A nossa história e principalmente o nosso tempo
está profundamente vinculada a essa brutalidade que se manifesta nas fronteiras. As fronteiras não são mais lugares de passagens, onde as pessoas atravessam. Uma visão até utópica de imaginar a fronteira. As fronteiras nada mais são hoje do que linhas que separam, muros que criam limites. Limites que não podem ser, de modo algum, violados. São incontáveis, pessoal. São impossíveis de fazer uma estatística exata de quantos homens, mulheres e crianças encontraram seus fins nessas fronteiras, vítimas de naufrágios, eletrocutados, vilipendiados, exterminados, eliminados, eviscerados, amputados e por aí afora. Infelizmente, a guerra, a beligerância que parece ser uma tendência natural de muitos seres humanos, ela não se inscreveu apenas como uma necessidade que se revela num sistema democrático, não. A violência também, a guerra também se concentrou ou entrou pela corrente sanguínea da política e da cultura. Tornou-se aquilo que na filosofia chama-se pharmakon, uma palavra com um significado muito definido, muito bem definido por Epicuro, que tem como característica e símbolo a filosofia enquanto remédio. Contudo, esse pharmakon passou a ser o remédio e o veneno. O remédio para uns e o veneno para outros. Tudo isso, pessoal, se mostra de maneira muito contundente nas guerras de extração e nas guerras de predação muito comuns, profundamente comuns, no tempo das grandes invasões, do colonialismo. Essas guerras liberaram, segundo Attila Mbembe, forças passionais, pulsões terríveis, que duplicaram a desunião entre as pessoas. Ver o outro como inimigo, ver o outro como capaz de, pela sua presença, causar mal a mim e a todos aqueles que eu conheço, e causar mal também à minha herança genética, à minha herança sanguínea, movido por uma experiência de endogamia, de consanguinidade. Tudo isso trouxe nessas fronteiras esse aparato bélico destrutivo e que mostra muito bem toda a degeneração humana. Segundo um dos pensadores que mais influenciaram Attila Mbembe, o cientista político, o filósofo e o psiquiatra Frantz Fanon, a guerra se tornou, o humano de maneira muito terrível. O humano no mundo hoje deve aceitar ser exposto. Frantz Fanon conviveu com a guerra de maneira visceral. Ele passou anos cuidando de doentes de guerra, de feridos de guerra, e conseguiu fazer uma análise psicológica sem igual acerca dos traumas e dilemas que a guerra levou tanto para as vítimas quanto para os vencedores das guerras. Quando se imagina um sistema colonial, se imagina que essa violência ela tem uma função profunda de submeter ou de substituir o desejo dos corpos dos colonizados, dos autóctonos, dos indígenas, e desviar essa energia para funções improdutivas. Quando os colonos adentraram territórios onde viviam autóctones, pessoas originais do lugar, todos esses colonos
Todos esses invasores pregaram a ideia de que estariam ali para proteger os originais da terra de sua ignorância e levar a eles religião, levar a eles um novo método de vida. Mas, na verdade, o que foi levado foi a cruz de um lado e a espada do outro. E, paralelo a isso, um sistema de destruição da própria identidade desse povo. Todas essas colônias, esse amplo desenvolvimento a partir do repovoamento do local, transforma os autóctones, os originais da terra, em seres totalmente submetidos a um regime novo. Regime esse que não os respeita, mas que os faz se transformarem, infelizmente, em uma máquina de trabalho forçado, em uma máquina a ser humilhada, e um objeto a partir do qual podem ser feitas todos os tipos de sevícias e violências, porque a lei ou as leis não atingem essas colônias. Quando haviam mortes, ou havia chacinas, ou haviam torturas impensáveis, esses homens violentos se justificavam apenas com algumas palavras. Eu estava defendendo a minha vida, defendendo o meu território, defendendo a metrópole, porque todas essas colônias de povoação, de extração, tinha como fundamento, tinha como base a riqueza das metrópoles. Então tudo estava justificado. Bem, quando esse sistema de invasão, de repovoamento, de transformação daquele lugar, que antes era um lugar onde as pessoas tinham sua identidade pessoal, no inferno, a maldade humana nunca se manifestou com tamanha brutalidade e crueldade. Num sistema estratégico, numa máquina de tortura jamais vista. Nesse sistema todo, pessoal, o que se via era o estabelecimento de um novo contrato, mas um contrato que existia apenas o direito para alguns e deveres para outros. Não havia ali um acordo, não havia jamais uma harmonia. Haviam corpos que dominavam e corpos que eram dominados. Corpos que se tornavam ativamente violentos e corpos que se submetiam. E nesse momento, e nesse processo, a profunda substituição de uma capacidade de enxergar-se como estando vivendo em lugar que outrora fora seu, mas que agora pertencia apenas a outro, que fazia de você um escravo na sua própria terra. As colônias de povoamento, que a Tilly Bibembe analisa profundamente. Eu vou tratar muito rápido esses assuntos, porque o livro é extenso, eu quero tratar por tópicos, por momentos, eu não quero exagerar muito nisso. As colônias de povoamento serviam de exutório para os indesejáveis, categorias de pessoas cujos crimes e cuja devassidão se haviam tornado rapidamente destrutivos, ou cujas necessidades os teriam jogados na prisão. Os que vieram das colônias, os que vieram das metrópoles para as colônias, eram os indesejáveis do seu lugar. Pessoas com alto nível de periculosidade e devassidão, e que vinham para cá com a promessa de liberdade, mas que na verdade eram expulsos da metrópole, e achava-se para eles algum tipo de utilidade para aquilo que até então fazia deles pessoas inúteis. Bom, é claro, pessoal, que todo esse processo ele tem como núcleo fundamental,
principalmente no momento das grandes colônias, de um sistema chamado plantation. O regime de plantation tinha como fundamento a destruição de um ecossistema para trocá-lo por um agrosistema. Invadir, dominar, submeter, destruir a identidade do povo originário, dos autóctonos, fazendo deles escravos, fazendo deles pessoas sem nenhuma vontade própria. E, principalmente, destruir a natureza para colocar nela aquilo que interessava nas metrópoles. E olha, isso hoje é muito comum. Quando eu olho a Amazônia, quando eu olho as terras indígenas, e como as terras indígenas ainda protegem aquele ecossistema, e vejo como há uma luta violenta para tirar os indígenas de lá, para substituir aquela paisagem original necessária para a saúde do mundo, por plantações, por um grande fazendão, um latifúndio a ser entregues na mão de uma minoria, isso me deixa profundamente revoltado e triste. Uma das bases fundamentais do sistema de plantation era o racismo, como qualquer outro sistema de imposição. A supremacia branca, a supremacia europeia, fazia com que os homens de outra cor, de outro status racial e social, fossem submetidos da maneira mais brutal possível. É claro que nesse sistema, nesse contexto, onde todo um planejamento é feito, tendo como base a violência e a morte, onde as pessoas que eram submetidas às mais terríveis torturas e violências, apenas havia um objetivo em relação à vida. A vida não era para se viver, a vida era apenas uma antessala, se não mesmo algo a ser desejado como passagem para a morte. A vida já era uma morte. É uma substituição muito trágica na consciência que o ser humano passa a ter do próprio lugar de sua origem. Hoje vemos isso nitidamente da maneira mais brutal em Gaza. Aquelas pessoas que até então viviam ali, difícil dizer que ali era para eles um lar, mas havia um certo espaço e que eles se sentiam como que pertencendo a uma terra, a um lugar. Hoje aquelas pessoas convivem de maneira brutal, de maneira cruel com a morte em vida. Isso é uma estratégia muito comum, utilizada por aqueles que praticam a necropolítica. Bom, pessoal, só um pouquinho sobre a reflexão do início do livro. Num próximo vídeo vamos estender um pouco mais, senão o vídeo sai muito longo e fica um pouco difícil de entender. Até mais.